Pessoal, lembrando sempre da importância da inscrição aqui para o canal. Caso você ainda não seja um inscrito, considere se inscrever aqui no canal do Professor Leonardo. Ative as notificações, deixe seu like para que o YouTube possa perceber que esse é um conteúdo de qualidade e assim o vídeo possa ser divulgado aqui dentro da plataforma. Deixa eu só abrir um pouco mais aqui a janela. Caso você deixe seu comentário também e compartilhe esse vídeo para trazer mais pessoas para essa nossa corrente de reflexão. Ontem eu fiz um vídeo falando que Bolsonaro ele estava completamente perdido no seu governo. E a saída do Mercosul, a possibilidade de sair do Mercosul, era a prova disso. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Eu precisava agradecer os comentários de vocês, porque foram comentários muito interessantes. Esse tipo de comentário que ajuda na reflexão do canal, ajuda na minha reflexão e ajuda na reflexão de vocês, ou seja, de todos nós. E assim nós conseguimos crescer, nós conseguimos melhorar o nosso entendimento. E hoje nós tivemos mais elementos que mostram que Bolsonaro, de fato, ele está perdido. E chega até a ser interessante, porque aparentemente Bolsonaro ele não vê mais saídas. Não vê mais saídas sobre o que eu devo fazer. Então Bolsonaro ele pensa na ditadura, porque essa é uma forma que ele tem para poder governar, mas ele não vai conseguir. Não tem como ele conseguir, porque o poder já está completamente diluído entre os agentes do governo e ele já não consegue mais. Perceba que a Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia já garantiu, com governo ou sem governo, nós iremos tocar as reformas que o país precisa. Rodrigo Maia já garantiu as agendas neoliberais com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, elas vão continuar sendo postas em prática. Haja vista que quem fez a reforma da Previdência foi o Rodrigo Maia. Quem está tocando a reforma tributária é também o Congresso, é o Baleia Rossi do MDB. Bolsonaro tinha uma proposta de reforma tributária, caiu por conta, ela se auto-implodiu por conta da nova CPMF do Paulo Guedes, e aí o que aconteceu? O governo não apresentou nenhuma outra proposta de reforma tributária. E o Congresso espera uma reforma tributária do governo. Rodrigo Maia falou que nós queremos uma reforma tributária do governo, nós não podemos continuar só com a nossa, nós queremos ver aquilo que o governo tem proposto. Mas Paulo Guedes, ele é também um desses problemas que ocasiona, que faz com que Bolsonaro fique completamente perdido, não saiba o que fazer no seu governo. Muitas pessoas falam que Bolsonaro ele é burro. Eu não acho que Bolsonaro é burro. Ele é muito simplório. Ele é, de fato, aquele tiozão do Vale do Ribeira. Aquela pessoa muito popular que ela não consegue entender assuntos muito complexos, mas ela tem uma certa sagacidade, ela tem uma certa percepção. Ela se baseia muito pelo que é apresentado na televisão, se baseia muito pelo que os amigos conversam, pelo que aparece no Jornal Nacional. E mesmo que Bolsonaro ele não entenda de economia, ele percebe que existem algumas coisas que estão ocorrendo com o seu ministro da Economia, como o caso Paulo Guedes. E Bolsonaro admitiu que ele é limitado. Eu já falei isso no meu vídeo anterior. Bolsonaro em todas as campanhas falava que, durante a campanha falava que não entendia absolutamente nada de economia, e ele fala, olha, conversem com Paulo Guedes, falem com Paulo Guedes. Só que o principal exemplo que Paulo Guedes deu para todos nós nesses primeiros 10 meses de governo, quase 11, foi o exemplo do Chile. E olha o que aconteceu com o Chile. Então Bolsonaro ele pode não entender de economia, mas Paulo Guedes falou muito do Chile. E ele olha para o Chile e vê a revolução popular que está tendo lá. Não a revolução popular, mas a revolta popular que está tendo lá. Isso liga um sinal de alerta para Bolsonaro. Eu não entendo de economia. Eu sei que eu posso tocar essa pauta moral, eu sei que eu consigo sustentar uma parcela do eleitorado a meu favor, só que se a economia não melhorar, o quanto que esse discurso que eu adoto aqui pode se sustentar? Eu posso simplesmente falar que é algo religioso, que é uma punição, entre aspas, de Deus, como no Antigo Testamento, que fez o povo hebreu caminhar 40 anos no deserto, muito sofrimento. Eu posso tentar buscar esse tipo de argumento religioso, como muitas pessoas já usaram, né? Falaram, Bolsonaro não tem Messias no nome à toa, ele é o Messias, ele é ungido, trazem muito o fator religioso para Bolsonaro, mas será que isso garante? Bolsonaro poderia achar que isso garantia até ver o que está ocorrendo no Chile, uma revolta popular. Então ele desconfia de Paulo Guedes. E se ele não sabe, e se Paulo Guedes está tendo um plano econômico que pode levar ao que ocorreu com o Chile, em quem que eu posso confiar? Bolsonaro já não sabe mais em quem confiar no âmbito da economia. Porque mesmo nós sabemos ser difícil ocorrer no Brasil o que está ocorrendo no Chile, e por quê? Porque nós já tivemos muitos anos, praticamente 5 anos, de 2013 até 2018, fazendo protestos.
Protesto de 2013, protestos de junho de 2013, o protesto do impeachment, vários outros, e até mesmo nesse ano nós tivemos as manifestações do corte no ensino, as eleições, então nós já estamos um pouco cansados de todas essas manifestações, isso cansa. Outra coisa, é muito difícil você ter, é mais difícil, melhor dizendo, você ter um levante espontâneo como ocorreu no Chile, como ocorreu em 2013. Agora as coisas são mais organizadas, o movimento vem pra rua, são ali os líderes do governo, que influenciam nos grupos do Facebook. Quando você tem um movimento 100% popular e espontâneo, é mais difícil. E outra, a população ela ainda não está sentindo os efeitos das políticas econômicas do Paulo Guedes, então isso leva tempo. Então nós temos um desgaste, nós temos uma questão de organização, de espontaneidade popular, acabamos de ter as eleições, então é um processo mais difícil que ocorra. Talvez o Chile esteja atrasado em relação ao Brasil e não o Brasil ao Chile, porque o que ocorre no Chile ocorreu há 6 anos, há 6 anos no Brasil, em 2013, então talvez o Chile esteja atrasado. Porém, mesmo sendo difícil não ocorrer, Bolsonaro fica preocupado, porque ele olha e fala o seguinte, nossa, se eu tiver essa revolta popular, como que eu vou reagir? Se o PT não teve condições de lidar com aquela situação, não soube lidar com aquela situação, como eu vou saber? Por isso ele não sabe o que fazer e ele tem medo disso. O desconhecido causa medo em Bolsonaro, isso é óbvio, né? Mas ele não sabe o que fazer, por isso que ele já começa a falar do exército. Porque ele não quer que haja esse tipo de manifestação no governo dele. Que a população saia às ruas de um modo considerável, com milhões de pessoas nas ruas, para protestar contra o governo dele. Porque Bolsonaro ele precisa ser eleito em 2022. Na cabeça dele, se ele perder as eleições de 22, é uma vergonha. Porque ele vai ser o primeiro presidente brasileiro, após a validação da reeleição, a não conseguir ser reeleito. Fernando Henrique foi reeleito, Lula foi reeleito, e até mesmo Dilma foi reeleita. Imagina se ele, Bolsonaro, não conseguir. É uma vergonha. Ele encerra o seu primeiro mandato como sendo uma vergonha. E ele sabe que é difícil ser presidente. E ele não quer passar essa vergonha. Tanto que Bolsonaro ele enxerga a presidência da República como sendo uma possibilidade de mostrar para todos e para ele mesmo que ele não é um imbecil. Que todos esses anos que ele passou como deputado não foram anos à toa, não foram anos em vão, que tudo que ele falava tinha sentido. Então ele quer mostrar para todos e para si mesmo. E se ele perder as eleições em 2022, ele vai se sentir um fracassado. Então ele teme isso, ele tem muito medo que isso ocorra. Então essas eleições, essas revoltas no Chile e essa questão econômica que ele vê Paulo Guedes dando no Chile como exemplo, o que está ocorrendo lá, isso acaba o intrigando, isso acaba deixando ele com medo. E todo o movimento na América do Sul, na Argentina, na Bolívia, tudo bem que na Bolívia pode ser que o Evo ganhe, mas tem lá uma questão eleitoral, mas enfim, está tendo uma revolta na Bolívia, o que ocorre também no Uruguai, no Peru, no Equador, isso deixa o Brasil isolado e Bolsonaro fica assustado. E nesse momento, onde ele não sabe como lidar com a questão econômica, porque ele perdeu a confiança no Paulo Guedes, haja vista que o Bolsonaro governa agora com as questões econômicas, ele tem um triunvirato. É o Lorenzoni, é o Tarcísio e também o general Augusto Heleno, porque ele já não tem mais a confiança no Paulo Guedes. E a pauta moral, até quando que ele vai poder lidar com a pauta moral? Que ele vai conseguir empurrar o Brasil com essa pauta moral, a pauta dos costumes? Será que uma pauta moral ela consegue sobreviver a uma revolta nos moldes de 2013? Uma revolta nos moldes da revolta chilena? Isso é uma coisa que Paulo Guedes não tem certeza. Então isso gera instabilidade. Então o que Bolsonaro quer? Para se proteger, ele acaba querendo flertar com uma ditadura, mas ele não vai conseguir. É por isso que ele chega na China e fica tão maravilhado. Porque ele fala assim, nossa, aqui não é comunismo, aqui é capitalismo, mas é um capitalismo diferente, é um capitalismo ditatorial, é um capitalismo que oprime os trabalhadores, é um capitalismo que oprime a população chilena. A população chilena não pode se revoltar, a população chinesa, perdão, não pode se revoltar. Sofre, é abusada, tem praticamente um trabalho escravo, mas ela não se revolta porque o governo reprime. E é isso que o Bolsonaro pensa. Ele pensa em ser um ditador para reprimir a população para que ela não faça um levante como está ocorrendo no Chile, que é o grande exemplo de Paulo Guedes e que na cabeça do Bolsonaro o Brasil pode virar o Chile de amanhã. Tanto que ele fala que ele pode até mesmo governar sem um partido. Ele pode ser um presidente sem partido. Um presidente sem partido é um presidente praticamente ditatorial. E eu venho falando para vocês, Bolsonaro e Tabata Amaral são figuras políticas nefastas para a nossa república, porque eles esgarçam as organizações, as instituições republicanas. E Bolsonaro, querendo governar sem partido, ele quer de fato ser esse ditador.
não pelo menos ser molde ditador, para que ele possa suprimir esse tipo de levante popular, porque talvez ele não saiba como lidar com isso. Só que ele não vai conseguir ser esse ditador, porque o poder dele já está muito diluído. O que ele fez? Ele não conseguiu concentrar o poder para si. Ele distribuiu o poder com Sérgio Moro, Paulo Guedes, o Senado, o Congresso, porque nós tínhamos antes que o Fernando Henrique Cardoso falou, que era o presidencialismo de coalizão. Nós vamos chamar aqui, vamos negociar. E o que Bolsonaro queria fazer? Um presidencialismo de corresponsabilidade. Ele já falou muito isso no primeiro semestre do governo. Ele queria dividir a responsabilidade com o Congresso. Queria dividir a responsabilidade com o Senado. Então ele falava assim, a minha parte a respeito da reforma da Previdência eu já fiz. Agora cabe o Congresso fazer isso. Porque na cabeça do Bolsonaro, há negociações, quando você tem essa negociação com o Congresso, é errado, é negociata, é impróprio, é corrupção. E ele olha para trás e vê o seguinte, bom, o Collor sofreu impeachment e ele fazia esse tipo de negociação. O Fernando Henrique Cardoso, em 2002, saiu praticamente escorraçado. O Lula fazia isso, foi preso, e a Dilma sofreu impeachment, e o Temer, olha só o que virou o Temer. Uma popularidade baixíssima. Então eu preciso mudar essa minha proposta, esse meu jeito de governar. Então ele tenta dividir a responsabilidade com o Congresso. Só que quando você divide a responsabilidade com o Congresso, com o Senado, você dá poderes. E ao dar poderes, você acaba distribuindo. E quando você distribui, você acaba reduzindo um pouco o seu poder. Por isso que eu falei no começo do vídeo, que o Congresso hoje, o Rodrigo Maia disse que vai tocar as reformas com ou sem o presidente. Porque as reformas neoliberais elas vão continuar sendo tocadas pelo Rodrigo Maia com ou sem o presidente, como nós tivemos a proposta da reforma da Previdência feita pelo Congresso, e também a reforma tributária feita também pelo Congresso. E a única reforma tributária que nós temos na mesa hoje é essa do Congresso, a única que foi apresentada, que está sendo discutida, é essa do Congresso, porque a do governo não saiu. Então por isso que Bolsonaro, apesar de querer ser um ditador, talvez não para governar, mas para suprimir esse tipo de revolta popular, ou talvez para governar, mas porque ele não sabe para onde ir, existem muitos questionamentos, infelizmente, para ele não vai dar certo, porque o poder já está muito diluído. Então, o que resta para Bolsonaro, nós não sabemos nesse momento, mas ele talvez possa radicalizar ainda mais um discurso, possa partir para ainda mais para o confronto, e talvez a única esperança de Bolsonaro seja a mesma esperança de muitas pessoas da esquerda. No fim, a esperança de Bolsonaro pode ser Lula. Se Lula sair da cadeia, como o Temer e o PT, possa haver uma coalizão da direita e Bolsonaro ele possa antagonizar com Lula, ele tenha de fato um inimigo para que ele possa lutar, para que ele possa brigar. Talvez a esperança do Brasil inteiro, no fim das contas, seja Lula. É uma figura muito emblemática, o ex-presidente Lula. Ele é a esperança da esquerda e agora ele começa a se tornar uma esperança para a direita. Poderia até ser o título do vídeo, né? Lula é a esperança do Brasil. Talvez Lula seja a esperança de Bolsonaro. Vamos pensar nisso. Vamos ver. Mas aí vai chegar só aqui no final, né? Que a pessoa vai entender esse vídeo. Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que você achou. Me siga no Twitter, @profileoficial.